E foi em seguida que ele assumiu a vice-presidência. Nasci no Rio, realmente, mas o meu registro é lá do Rio Grande do Sul. O senhor nasceu depois da morte do Getúlio Vargas. Sim, o Getúlio morreu em 54, eu nasci em 56. 2 anos depois. 2 anos depois. Mas eu tenho a impressão que a figura de Getúlio deva ter sido recorrentemente lembrada, pelo menos durante a sua infância, na convivência com o seu pai. Talvez fosse uma referência usada com frequência, ou não? Sim, ou era tema proibido? Não, ao contrário. A figura do presidente Getúlio Vargas, as suas lutas, os desígnios de sua história para nós brasileiros, é uma memória que é permanente até hoje. E um exemplo de a ser seguido diante da sua magnífica luta e o exemplo da Carta Testamento que ele legou ao povo brasileiro, um motivo de muita luta para nós brasileiros e principalmente para Jango, Brizola, que são discípulos de Getúlio Vargas. Então, o presidente Getúlio é uma figura do trabalhismo indivisível. O trabalhismo sem a figura do Dr. Getúlio, do presidente Getúlio, não seria o trabalhismo que nós, brasileiros, propomos como nacional desenvolvimentismo. Ivan, nós estamos conversando ao vivo, no rádio, na internet, no celular, em todas as plataformas, no Facebook, no YouTube, no portal educadora.am, com João Vicente Goulart, ex-deputado, pré-candidato a presidente do Brasil. E o senhor me permita novamente citar a sua infância, que cresceu ladeado das figuras mais importantes da nossa história política, sendo filho de João Goulart e sendo, acho que é um título que se dá por respeito, sobrinho de Leonel Brizola, né? Sem dúvidas. Não, nem só por respeito. Brizola é casado com a irmã de meu pai, né? Sim, sua tia, a tia, né? Neuza Brizola, irmã de Jango. Então é uma família grande, uma família que no segundo período do presidente Getúlio Vargas, os dois se tornam constituintes de 46 estaduais, no governo Dornelles, no Rio Grande do Sul. Os dois se elegem juntos deputados estaduais. Os dois gaúchos, mas não de São Borja, né? De São Borja, Getúlio Vargas e João Goulart. E João Goulart. Brizola é de Carazinho. Que é perto de São Borja? É mais ou menos perto, é uma distância aí dos 250 quilômetros. E eles começam juntos na política? Começam juntos na política, tanto é que o casamento do governador Brizola, do meu tio Leonel, se dá em São Borja, se dá na fazenda do Iguariaçá, que é uma fazenda de propriedade do meu avô, do coronel Vicente Goulart, que era quem era realmente muito amigo do presidente Getúlio. Para que o pessoal entenda um pouco, coronel, na época, não queria dizer militar. O Rio Grande do Sul teve muitas lutas provisórias. E coronéis, na época, chamavam-se aqueles que detinham homens armados e tal, antes das revoluções, lenços brancos, lenços vermelhos, chimangos, maragato, borgismos, Júlio de Castilhos, as lutas emancipatórias do Rio Grande do Sul. E o coronel Vicente era um dos coronéis lotados em São Borja, era o coronel Vicente e o coronel Mota. Um comandava o regimento do 7º. Coronel Vicente, seu avô. Coronel Vicente, meu avô. Uhum. Inclusive tem ruas e tal hoje em Porto Alegre com o nome dele. Coronel Vicente e o coronel Mota, que era o comandante do 14. Os dois respondiam a Getúlio, né, naquelas revoluções. Então, essa luta política do Rio Grande do Sul se dá e se transforma, né, depois da Revolução de 30 e depois que Getúlio volta, né, depois que passa esses anos de 30 a 45 governando a nação brasileira, ele volta para o exílio na fazenda dele de Itu. E aí é que ele estabelece a relação com os novos líderes, com as novas pessoas, e aonde ele cria, né, já para constituir a Constituição de 42, os dois partidos que foram criados por ele, o PSD e o PTB. Que nada tem a ver com o atual PSD, não, né? Evidente que não tem nada a ver. O PSD, ele queria, já se preparando para o queremismo de 50, ele cria os dois para um representar os trabalhadores e o outro representar os pequenos empresários brasileiros
nessa combinação da conjunção entre trabalho, capital, para formar a indústria brasileira, o comércio brasileiro. E os dois se formam nas fileiras do PTB. Brizola, na época, assume a juventude do PTB, Jango sai de São Borja em nome dos trabalhadores, e os dois se elegem deputados estaduais. Jango se elege com 4.200 votos na época, Brizola com 3.300, e os dois passam a integrar o governo Dornelles. Na eleição de 55, caminhando um pouco para frente, o João Goulart tem mais votos para vice-presidente da República do que Juscelino Kubitschek, né? Sim, sem dúvida. É bom que nossos ouvintes saibam, ou alguns sabem, outros nós temos que rememorar essa questão histórica. A Constituição de 46 indicava que os vice-presidentes eram candidaturas separadas. Uhum. E isso nos deu, em 55, a primeira eleição de Jango, e em 60, a segunda, essa eleição que, por exemplo, em 55, Jango, apesar da aliança PSD-PTB, o presidente Juscelino faz 3.200.000 votos e Jango faz 3.600.000 votos como vice dele, ou seja, teve mais votos porque eram separadas, as chapas eram separadas. Ao ponto de, em 1960... Mas não eram, imagino, inimigos. Não, era uma aliança. Era uma aliança. Era uma aliança. PSD, PTB era uma aliança. Porque a eleição do Jango, exatamente, não se dá com o Jânio Quadros. Jânio Quadros exatamente. Aí, não falavam a mesma língua. Não falavam, aí já é diferente. Em 60, a chapa do PTB é o general Lote Jango, a chapa, Lote para presidente e Jango para vice-presidente. E a chapa do Jânio é Jânio e o senador Milton Campos para vice. Ali já se dá uma configuração de forças diferentes, porque vem a eleição e como a chapa era diferente, a própria população escolhe Jânio como candidato a presidente e Jango como vice. Foi feita uma coligação popular nascida das entranhas do próprio povo, que era o Jânio Jango. E desta forma, Jânio ganha as eleições presidenciais e Jango derrota o vice da chapa de Jânio, que era o senador Milton Campos. E aí sim, se elege de um partido que não era coligados, o presidente Jânio, e de outro partido, que era o Partido dos Trabalhadores da época, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Jango novamente como vice-presidente da República. Com mais votos também que Jânio Quadros ou não? Não, na época não, porque haviam 3 ou 4 vices. Não. Mais votos que o vice dele, que era o senador Milton Campos. Sim, mas não com mais votos não do com que mais o candidato votos a presidente, do que ele. como aconteceu mas com o Juscelino. O problema, já que começa desde o início, é que a Constituição de 46 indica que o vice-presidente é o presidente do Congresso Nacional nas suas reuniões em conjunto. E nessa eleição de 60, o PTB toma uma musculatura muito grande. E Jango também, além de ser vice-presidente da República, ser o presidente do Congresso Nacional, ele era presidente desde 53, quando era ministro do Trabalho do presidente Getúlio Vargas, que ele deu 100% de aumento de salário mínimo e que teve que sair por um manifesto dos coronéis. Aliás, isso é muito interessante. Manifesto dos coronéis, estes coronéis que vieram a ser os generais de 64. Né? Golbery, Cruel, enfim, Redemac, tinha uma série de 4 estrelas em 64 e 61, que eram aqueles que tinham feito o manifesto dos coronéis ao presidente Getúlio Vargas, exigindo a renúncia do seu ministro do Trabalho, porque tinha dado 100% de aumento no salário mínimo. Aliás, correção esta que está impressa até hoje no nosso salário, não é? Que as correções vêm sendo feitas em cima desses reajustes. E Jango foi obrigado, naquele então,
a renunciar ao ministério em caráter irrevogável, sentindo a pressão que o presidente Getúlio Vargas estava sofrendo em função da sua permanência no ministério. É bom que se diga que Getúlio nunca mais colocou outro ministro no seu lugar, deu o aumento de 100% aos trabalhadores brasileiros e deixou o chefe de gabinete, Hugo de Farias, respondendo até o fim, até sua morte, que se deu no dia 23 de agosto de 1954. Me permita, presidente João Vicente Goulart, com relação à morte do seu pai, de João Goulart, está tudo resolvido para a família? Porque a versão oficial é de um ataque cardíaco, mas há versões de assassinato. Ele morre na Argentina, Na né? Argentina, no exílio na Argentina. E muito novo, com 56 anos. 56 anos. E E 12 de exílio, né? mas um exílio espontâneo, né? Ele... Você acha que espontâneo? Não, eu digo, né? perdão, o termo não golpe foi... de Estado de O 64. termo não foi bem colocado, mas ele deixa o país, ele pede asilo no Uruguai, asilo né? político no Uruguai, senão seria preso aqui, né? Seria preso por um golpe de Estado civil-militar que... Ele não podia mais ficar no Brasil, Não ainda tinha que nem não mais na passaporte. presidência da República. Não podia, seria preso, ele foi caçado, tanto é que já o golpe se dá no dia 1º de abril e ele só sai do Brasil no dia 4, ele chega no Uruguai. E durante esses 3 dias ele fica no Rio Grande do Sul fugindo do exército que queria prendê-lo. Mas por que ele fica no país mais 4 dias? Ele espera a posse do Ranieri Mazzilli para configurar o golpe com o presidente dentro do país. Que isso é O senhor tem fato histórico. alguma lembrança desse período? Olha, eu recentemente... A família deve ter sofrido muito, né? É evidente. Nessa mudança de casa, né? Eu sempre digo que o exílio, ele dizia que o exílio é uma atitude do demônio, porque te deixa respirar, mas não te deixa transitar, né? Então, o exílio é uma coisa muito sofrida. Eu recentemente escrevi um livro que foi premiado entre os 10 melhores biografias aqui do Brasil, ficou classificado entre os 10 melhores livros do Prêmio Jabuti do ano passado, que chama-se Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta. Sem volta por quê? Sem volta porque ele não voltou. Ele morre no exílio. Não é? Morre no exílio. Aliás, o destino lhe reserva a Jango ser o único presidente constitucional de nosso país a morrer no exílio, lutando pela democracia, pela liberdade e pela justiça social de nosso país. Então, nós temos esse tributo a Jango nos 40 anos de sua morte e fizemos esse livro. O exílio realmente é uma prisão sem grades, né? E convenhamos, 64, quando se dá o golpe, todos nós pensávamos, muitas pessoas pensavam isso, que seria uma das tantas quarteladas a mais que o Brasil já tinha tido. Não é? O Brasil já tinha tido muitas quarteladas, Cariacanga, 61, aquela sublevação dos 3 ministros militares de Jânio, Odílio Denis, Silvio Reck e Grum Moss, que não queriam dar a posse a Jango porque estava na China. Por estar na China, a dedução é de que estar na China era coisa de comunista. Relação com o governo comunista. Hoje os Estados Unidos, a China detém os maiores papéis, né, do governo americano. Nixon, e Donald Trump negocia com a Coreia do Sul e com a Coreia do Norte, né? Nixon, 8 anos depois de Jango estar lá, pediu por favor para ir à China, porque o mercado americano não podia ignorar o mercado consumidor da China, que na época já era 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, de comunismo não tem nada, e sim de fanfarronismo do anticomunismo, né? Que é a falta de argumento que muitas vezes a direita tem para com os movimentos sociais. Mas voltando à morte do seu pai. A morte do meu pai, o indício, a morte não está encerrada, e não está encerrada pela família, não. É pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul,
que ainda hoje está com uma investigação aberta. E por que está? Porque nós estamos esperando há 5 anos uma resposta do governo americano, que a procuradora que conduz esse processo, chamada Suzette Bragagnolo, ela pediu essa oitiva dos agentes americanos, porque os Estados Unidos tem muito isso, né? Os Estados Unidos têm agentes infiltrados, né? Que produzem mortes, assassinatos, inclusive com o conhecimento do governo americano, e depois eles os escondem, né? Então, por exemplo, o Michael Townley, que matou o Letelier na frente do Congresso americano, foi muito antes do dia 11 de setembro, no qual os americanos dizem, não, o primeiro atentado aqui na... Negativo, o primeiro atentado foi produzido por um agente deles matando um político estrangeiro na frente do Congresso Nacional. Ah, e esse cidadão, que teria que ser catalogado como terrorista, assim como eles fazem com as outras, esse cidadão vive sob proteção do Estado americano, sobre outros nomes, e esse cidadão participou desse conluio chamado Operação Escorpião, que foi montada em Montevidéu. Indícios nós temos dos mais variados, depoimentos da Polícia Federal, de agentes secretos do Uruguai, fotos de agentes do SNI tirados dentro da minha casa e dentro do aniversário de meu pai, numerando as pessoas que lá estavam, embaixadores, deputados, enfim. Nós temos declarações oficiais do próprio Henry Kissinger, que estava na África naquele momento e era quem comandava o Comitê dos 40, que é um comitê exclusivamente ligado ao Departamento de Estado, quando da época da ditadura da Operação Condor na América Latina, e que comunica ao embaixador uruguaio, embaixador Slauderman, dizendo: está em curso Operação Escorpião, não se meta e deixe as Forças Armadas uruguaias independentes para essas operações. Ou seja, indícios, meu querido, nós temos demais. Agora, o que está nos faltando? Está nos faltando soberania nesse país. E soberania por quê? Porque a procuradora Suzette Bragagnolo, que conduz este processo, há mais de 4 anos solicitou, o Itamaraty solicitou, a Secretaria Nacional de Justiça, a Secretaria Nacional de Justiça contatou o Itamaraty, o nosso chanceler mandou para a Embaixada Brasileira em Washington, o embaixador brasileiro entregou ao vice-presidente da República e ao chefe do Departamento de Estado americano para que se cumpram as oitivas, e há 4 anos que nós não temos nem resposta e não acredito que vamos ter. Então, assim que os Estados Unidos, para te ter uma ideia, nos trata como estados, e não vai dar essa resposta, não vai dar essa... As investigações da Comissão da Verdade, recentemente até a ex-presidente Dilma se manifestou sobre isso, essa caixa preta do regime militar, nada versa sobre João Goulart. Existem, olha só, nós temos vários documentos que dizem o seguinte: estava lá... Ou mais propriamente sobre a morte dele. Não, existem algumas liberações. Eu participo do CASC. CASC é um comitê de acompanhamento da sociedade civil sobre a comissão de anistia. Então, eu tenho acesso a todos os processos, tivemos acesso aos depoimentos das pessoas que estão pleiteando anistia, que pleitearam anistia. São relatos gravíssimos de tortura, de morte, de perseguições, de introdução de ferros quentes na vagina das mulheres, de unhas. E tudo isto, para nós, o que aconteceu? Existiu a Comissão da Verdade com tempo limitado, que ainda propôs ao Estado brasileiro a reformulação de algumas das nossas leis, tais quais a prescritibilidade de crimes contra a humanidade. Crime de tortura não pode ter prescrição, isso é em todos os estados do mundo. E o Brasil ainda não atingiu essa maturidade, não somente política, como nós temos ainda de parte dos militares, nós temos aí um candidato, inclusive, que está na disputa eleitoral para a presidência da República, quando as famílias dos desaparecidos estavam procurando os restos mortais do Araguaia. Aparece muito bem nas pesquisas, não é? O senhor será candidato a presidente contra ele, né?
contra uma figura, pelo menos uma figura que representa... Sim, sem dúvida alguma, mas não tem problema. Eu sou uma pessoa... Talvez não represente os militares desse país, né? Mas representa o pior do militarismo, né? Olha, eu tenho certeza que não representa os militares desse país. Até porque eu sou um democrata que eu acredito que a democracia tem que conviver com todos os tipos de pensamentos políticos, inclusive o fascismo que ele representa. Uhum. É um direito da democracia. A grande habilidade daqueles democratas é saber conviver com as divergências e conseguir, com as divergências, conseguir dar os passos para frente no desenvolvimento nacional. Agora, evidentemente que eu, por exemplo, acredito no nacional desenvolvimentismo e acredito que nós ainda temos muitos militares nacionalistas. Eu não sei se vocês sabem, alguns historiadores sabem disso, que para ser instalado o golpe de Estado em 1964, depois do golpe, foram caçados mais de 4 mil militares. Foram caçados mais militares do que civis. Ou seja, militares que não estavam de acordo de romper a democracia. Existe no momento informações que estavam guardadas numa pesquisa, inclusive do Ibope, que ficou anos na Unicamp, guardada nos escaninhos da Unicamp, que tem realizada no dia 15 de março de 64, o apoio ao presidente João Goulart. Se Jango fosse candidato, se a Constituição permitisse ele ser candidato novamente, ele só perderia para o Juscelino em Fortaleza e em Belo Horizonte. Ganharia até em São Paulo. Então veja só que nós temos aí um trabalho muito grande a ser feito, né, de divulgação do que é essa consciência nacionalista. Eu não tenho nenhum medo desse candidato fascista que está aí. Até porque, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que general não bate continência para capitão. Eu nunca vi. Então eu acho que ele não representa o pensamento das Forças Armadas. Nós temos que juntar as Forças Armadas e trazer as Forças Armadas para um grande diálogo, porque nós temos que modificar, sem dúvida alguma, o conceito de segurança nacional. Aquele conceito de segurança nacional que se pregava em 1964 era um conceito de segurança nacional em cima da ideologia, do anticomunismo, do mundo dividido em dois, União Soviética e Estados Unidos. Hoje não existe mais isso. Hoje o conceito de segurança nacional é a proteção do nióbio, que nós temos em nosso país, 80 e tantos por cento, 90% do nióbio do mundo. O conceito de segurança nacional é a proteção da nossa biodiversidade na Amazônia, na plataforma continental, que nós chamamos de Amazônia Azul. É não entregar a base de Alcântara, é não entregar a Embraer para a Boeing. É isso que nós temos que discutir como segurança nacional para o povo brasileiro e não entregar tudo que é nosso de bandeja aos capitais internacionais para depois nos subjugarem aqui como subdesenvolvidos. Ivan, já há muitas manifestações, inclusive dos partidários de Jair Bolsonaro, naturalmente aqui no Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. A gente vai continuar sob o ponto de vista histórico ou vamos trazer mais para... Aliás, antes me permita pedir desculpas pelo meu equívoco aqui quando eu falo de exílio espontâneo. Na verdade, eu queria dizer que a opção pelo Uruguai, né? Me parece que pelo menos os livros de história dizem que a opção foi morar no Uruguai. O pedido... Não, né? sem dúvida. Em princípio... Me perdoe pelo meu erro absurdo aqui. É evidente que não há nenhum exílio espontâneo. Em princípio, foi no Uruguai. O Uruguai, naquela época, nos recebeu de braços abertos. Era um país altamente democrático. Nunca tinha sofrido um golpe de Estado desde a sua independência. Mas depois, voltando àquilo que nós estávamos falando... O golpe de Estado no Brasil, que nós pensávamos ser apenas uma quartelada, se traduziu numa programação do Departamento de Estado americano. Caiu o Brasil, caiu a Argentina, caiu a Bolívia, caiu o Peru, caiu a Venezuela. Ao ponto de 1976, todos os países latino-americanos eram ditaduras militares.
Então, nós tivemos que peregrinar, saímos do Uruguai, fomos para o Paraguai, depois fomos para a Argentina, num pequeno espaço do retorno do Perón. Enfim, depois acabamos na Europa. Mas a vida diz de lado assim, é ser aves peregrinas em busca da liberdade. Bom, boa tarde para o Arthur Bueno de Camargo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. Boa tarde para o Miguel Manso, presidente estadual do PPL. Tá ligado. Boa tarde para o João Vicente Goulart, né, que é pré-candidato à presidência da República. Queria trazer, esse período da história é riquíssimo, maravilhoso, encantador, mas eu queria trazer a conversa para os dias atuais. O João Goulart está falando de um conceito, o nacional desenvolvimentismo. E eu queria que o João Goulart explicasse para a gente como é que ele vai fazer o povo brasileiro entender esse conceito de nacional desenvolvimentismo num momento em que a gente está vendo o mundo todo com a valorização, ou se não a valorização, a pregação, né? A pregação do neoliberalismo exacerbado, da globalização exacerbada, de um outro conceito que é a pregação do Estado mínimo. Né? Como é que você vai explicar isso para a sociedade brasileira, esse conceito do nacional desenvolvimentismo, num momento em que a pregação é toda o contrário disso? Você está falando de um período em que os Estados Unidos da América do Norte tinham uma influência muito grande aqui na América Latina, não admitiam de maneira nenhuma que houvesse essa soberania de grande parte dos governos aqui, ou da totalidade dos governos, e hoje nós estamos vendo mais ou menos, com Trump, lá presidente dos Estados Unidos, agora, inclusive, né, essa decisão do governo americano de sobretaxar o aço brasileiro, né, vai criar um problema sério para a economia nacional. Quer dizer, nós estamos vivendo mais ou menos épocas parecidas com aquelas. Né? Como é que você explica esse conceito nacional desenvolvimentismo para um povo que está ouvindo as maravilhas do neoliberalismo, da globalização e do Estado mínimo? Bom, primeiramente nós temos que dizer que a democracia é o espaço para nós defendermos ideologias e ideias diferentes. Todo mundo prega um Estado mínimo, né? Estão pregando aí um Estado mínimo, que toda a gestão privada é uma gestão mais competente, que a geração de emprego tem que ser por meritocracia. Isso eu acho válido para aqueles que pregam esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, nós estamos vendo, por exemplo, a privatização da Vale gerou o maior desastre ecológico que o mundo tem conhecimento. Por falta de quê? Por falta de investimento na segurança social, por falta de investimento no homem, por falta de investimento na sociedade humana. O lucro pelo lucro é o que nós estamos vendo aí, produzindo esse tipo de entreguismo que nós estamos vendo no Brasil. Então, quando se fala em competência, em estado mínimo, nós pregamos o contrário. É um direito nosso do nacional desenvolvimentismo pregar um Estado forte. Pregar um Estado que tenha condições de investimento, pregar um Estado que tenha condições de tirar o Brasil desse desemprego em que se encontra. Veja só, nós estamos pregando um Estado forte, um Estado musculoso, não um Estado gordo, não é? Cheio de penduralhos de emprego. Eu acho que nós temos que partir para ter uma economia essencialmente voltada ao desenvolvimento humano e não aos grandes lucros sociais. Nós temos visto aí, nessa pregação da economia de mercado, nós temos visto um retrocesso nos direitos dos trabalhadores, a flexibilização dos direitos dos trabalhadores para que possa gerar mais lucros e mais dividendos nos balanços das empresas comerciais. Nós estamos vendo que o lucro está sendo em cima dos direitos dos trabalhadores. E nós estamos vendo, por outro lado, grandes incentivos a montadoras, não é? Que deixam de vir aos cofres dos estados para o desenvolvimento de saúde pública, para o desenvolvimento de justiça social, de nossa educação. Então nós queremos propor um país diferente. Aliás, vou dizer mais, nós queremos propor uma democracia diferente. Esta democracia aí, que nós tanto lutamos durante 21 anos de ditadura,
que nós lutamos. Vários companheiros tombaram pelo caminho da liberdade, pelo caminho da justiça social para chegarmos a uma democracia até a Constituição de 88. Mas esta democracia representativa é a que não nos representa mais. É a que está derretendo as nossas instituições, derretendo o nosso parlamento, com esse monte de corrupção que está aí. O sistema de acesso aos nossos parlamentos é puramente em cima de representações de grandes empresas. Por que o parlamento brasileiro não tem um grande cientista para debater energia atômica, a matriz energética nacional? Você propõe o parlamentarismo? Não, eu proponho uma democracia participativa. Reformar a nossa... Esta democracia representativa está dando no que está dando aí. Nós estamos De que forma? Nós temos que ver esta eleição e propor ao povo brasileiro uma consulta da modificação desta representatividade. Ou seja, voto em lista é uma das questões que nós temos que colocar, mas um voto em lista não que traga dentro da sua lista apenas os representantes partidários, e sim um voto em lista, por exemplo, como é feito no Uruguai e em outros países, onde existem eleições primárias para que a própria população possa rever se essa lista é aquela que condiz com seus anseios. Voto obrigatório ou facultativo? Isso é um debate que nós temos que fazer calmamente, porque eu particularmente sou a favor do voto facultativo. Eu acho que o voto facultativo representa mais a democracia. Cabe ao ser humano ter o direito de votar ou não, de ir à rua ou não, de se vestir de vermelho ou de roxo ou de amarelo. Eu acho que democraticamente o voto facultativo é um voto mais democrático. Mas é uma questão ainda que nós devemos debater seriamente, porque existem algumas outras posições que acham que o voto obrigatório traduz mais a cidadania. É um debate quase que filosófico, um debate que nós temos que aprofundar. Eu, particularmente, acho que o voto facultativo representa mais a democracia. Mas é um debate que tem que ser feito, ampliado, né, com a sociedade brasileira. Mas voltando ao que eu estava falando, nós temos um país que está derretendo as suas instituições. Nós temos visto aí corrupção no judiciário, corrupção no legislativo, um legislativo que está mantendo, né, artificialmente um presidente da República à custa de favores, à custa de benesses, à custa de incentivos para várias áreas. Nós estamos vendo um judiciário que chega lá, nossos juízes chegam lá no Supremo Tribunal Federal com 40 anos, agora passaram para 75 anos. Não existe um processo democrático ali dentro. As maiores causas do Brasil estão sendo analisadas durante 35 anos, embaixo da cadeira de um ou de outro juiz, criando verdadeiras castas, né, ali dentro, verdadeiros nichos de poder em decisões altíssimas de nossa nação, em decisões que um despacho de uma excelência dessas... Mas nós estamos falando de um traço cultural do nosso povo, infelizmente, né? Isso é um traço cultural. Sim, tudo isso que você está dizendo aí em relação à corrupção, a essas relações obscuras e escusas, tudo isso tem um traço cultural muito forte. Hein? Como é que você resolve isso? Com que tipo de medida que você resolve um problema desse que tem, infelizmente, essa característica cultural? Nós temos que fazer uma consulta popular de renovar o judiciário, de renovar o executivo, de renovar o acesso, propor uma reforma eleitoral, propor uma reforma no jurídico, na área judicial, propor, inclusive, reformas que venham a trazer novos investimentos para a área social. Nós não podemos mais chegar lá... O que eu digo é o seguinte: não adianta nós pregarmos na campanha, vamos mudar o parlamento, não vote mais em nenhum desses deputados, não vote mais nesse sistema que está aí, e vota em outras pessoas mantendo o mesmo sistema. Nós temos que procurar aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema político, o nosso sistema econômico e o nosso sistema financeiro. João Goulart, eu gosto do seu discurso é bom. Essa reforma que você está dizendo, ampla, geral e irrestrita no Estado brasileiro, é necessária.
Agora, como é que você faz isso ao mesmo tempo em que você tem que governar um país em que os incêndios surgem a cada minuto? Nós temos que fazer, a primeira coisa que tem que se fazer é uma consulta nesse sentido. Inclusive, tem medidas aí que são necessárias de uma reforma constitucional, como houve em 64. 64, a população e os comícios das reformas foram para a rua, por quê? Porque o parlamento, veja só, vamos ver as similitudes de 64 com a atualidade? Sim, tem muita. Os atores são os mesmos. Tem muita. Os atores são os mesmos. Nós temos um Congresso apodrecido hoje aqui, que está se autoprotegendo com mais de 300 parlamentares que foram financiados suspeitamente com dinheiros aí de empresas. Concorda? Sim. 64 nós tínhamos um parlamento eleito em 62 com dinheiro do IBAD. O IBAD, isso. Com sim, 170 dólares, 5 milhões de dólares Verdade. trazidos pelo Lincoln Gordon. Sim. Nós temos... Aliás, há quem diga, há historiadores que dizem que o mensalão, o chamado mensalão, já era começou antigo. ali. Começou ali. Nós tínhamos em 62 esse... Aquela compra de deputados para votar de acordo com os interesses E votaram. de gente que trazia dólar para cá. Votaram. Sim. E votaram, porque quando o Jango manda ao Congresso Nacional o pedido de estado de sítio, deputados da própria esquerda iam derrotá-lo. O estado de sítio era para acalmar o país, prender o Lacerda, que estava num processo de derrubar o governo, claramente, não é? Conspirando contra o governo, e ele teve que retirar a mensagem do estado de sítio, porque ia perder com votos da própria esquerda. Outra semelhança que nós temos, a Fiesp em 64. A Fiesp em 64 produz, né, a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, financiou aquela passeata, né, trouxe um padre americano, o padre Peyton. Hoje trouxeram um pato, né? Um pato amarelo. Hoje trouxeram um pato. Agora lá trouxeram outro ganso lá do americano, o padre Peyton, para liderar a passeata americana. De 63, de janeiro de 63 a 31 de março de 64, que é o curto período presidencialista, porque em 63, em janeiro, o povo brasileiro devolve a Jango com 83% os poderes presidenciais, que é quando ele parte para a proposta das reformas de base. 1 ano, 3 meses, 1 ano, 2 meses, 1 ano, 3 meses e 20 e poucos dias de governo presidencialista. Os IPs, também com dinheiro financiado do exterior, compram a maioria das redações brasileiras, as pequenas redações, e produzem, de janeiro de 63 a 31 de março de 64, mais de 200 filmetes acusando o governo de comunista, aqueles filmetes que apareciam em televisão, em cinema e tal. Ou seja, produziram um filme a cada 2 dias do governo João Goulart contra o governo João Goulart dentro da democracia. Compraram grandes redações e nós temos aí também hoje uma grande mídia, né? Uma grande mídia nacional, poderosíssima, né? Uma mídia que atinge 210 milhões praticamente de brasileiros, que recebem a opinião de praticamente 7 famílias. Então nós temos problemas graves no Brasil de como fazer chegar propostas que venham a beneficiar o povo brasileiro e não apenas os grandes conglomerados, sejam eles de mídia, industriais, né? De fazer o BNDES financiar pequenas empresas brasileiras e não fazer de empresas brasileiras multinacionais como quiseram fazer recentemente. Então, nós sabemos da grande dificuldade que nós teremos para levar essa proposta. O PPL é um partido que não tem um deputado, não tem um senador, e que por isso nós não vamos ter acesso à grande mídia, que por isso nós não vamos ter acesso
ao espaço de televisão. Sua carreira política foi basicamente no PTB, não é? E o senhor muda em 2016 para o PPL, é isso? O PTB nos roubaram, o PTB. Ah, é? É. Gostaria que o senhor falasse dessa mudança. Foi com a Ieda Vargas. Ivete Com a Vargas. Ivete Vargas, É. que houve Exatamente. Nós estávamos... o rompimento com aquele pessoal do PTB que havia tomado conta do PTB. nós... E aí se criou o PDT. O PDT. Não é isso? Nós fizemos um encontro em Lisboa, primeiro encontro antes da anistia, do encontro dos exilados. Eu sou signatário da Carta de Lisboa. Fizemos com o meu tio, Leonel Brizola, que quando viéssemos para o Brasil, nós retomaríamos o PTB, que era a bandeira de Jango, de Getúlio, de Brizola. E quando nós trouxemos o Brizola em 79... começamos a trabalhar para refundar o Partido Trabalhista Brasileiro. Mas quando se abriu quando se abriu o conhecimento de como seriam os novos partidos e tal, não sei se vocês se lembram, que inclusive a ditadura abriu esse processo. O Tancredo, inclusive, criou um partido para o PP, ele criou o PP na época. Estava em criação o PT, o PTB. Quando nós fomos fazer o registro, houve uma alteração no registro e a Ivete Vargas, com o apoio do Golbery, tinha retirado o nosso pedido e colocado em primeiro. O PTB foi otorgado para Ivete Vargas e o Brizola não quis entrar para o PTB. Então nós tivemos que partir para o PTD, que depois foi trocada a sigla e ficou de PDT. E foi com esse partido que nós iniciamos a legalização do PDT no Rio Grande do Sul e conseguimos criar o partido no Brasil. Mas a minha ida ao PPL se deve a um apoio que o PDT deu ao governador Hollenberg. Nós estávamos fazendo o Memorial da Liberdade e da Democracia, presidente João Goulart, última obra de Niemeyer no Distrito Federal. Durante 7 anos, nós, passando por vários governos, nós conseguimos a cessão de uso de um terreno, não foi doação, cessão de uso quer dizer outra coisa, tudo que tu fizeres lá passa a ser patrimônio do governo do GDF. E para nossa surpresa, quando estávamos com os recursos canalizados, emendas prontas, o Hollenberg, o governador Hollenberg, num ato covarde, caça. Não se animou nem ele a baixar a portaria, pediu para o seu secretário de Cultura mandar anular o termo de cessão. Então, como o PDT estava na base do governo Hollenberg, eu falei ao meu presidente, ao Carlos Lupe, digo, Lupe, enquanto a nação brasileira devolve a Jango o título de presidente... Isso já no PDT, não é? Isso no PDT, isso agora, um ano atrás. O senhor foi deputado pelo PDT? PDT, Então, tu fica no PDT, fica com o Hollenberg, eu fico com a história de meu pai. E o PPL me abraçou com muita dignidade e me sinto hoje um membro do Partido da Pátria Livre, pois seu programa e por seu estatuto muito me comove e muito me dá energia para seguir essa luta. Como é que está nosso tempo aí, Caio? Nós vamos seguir aqui, Ivan. Eu pergunto como é que está o seu tempo, porque aqui nós estamos na transição de um programa para o outro. Eu pedi para que o Ivan ficasse... Não, eu quero fazer só mais uma pergunta. Quero fazer mais uma pergunta mais só. Tempo de estrada que eu, né, Ivan? Você só mais uma perguntinha para o João Vicente eventos Goulart, que eu não vivi. Que é... Não, mas eu não quero tocar na história, não. Eu tocar no presente? Estou preocupado com o presente e com o futuro do país. Né? E é por isso que eu quero perguntar para o João Goulart, qual é o conceito dele de bem-estar social? Você está falando em nacional desenvolvimentismo, você está falando em bem-estar do povo brasileiro. Qual é o seu conceito de bem-estar social? Qual é o seu conceito de bem-estar social que deveria ser aplicado no Brasil hoje? Olha, o índice de desenvolvimento humano. Eu aprendi com meu pai no exílio que um país melhor não é aquele que tem seu melhor produto interno bruto,
que tem na sua balança de exportações sinais positivos, o controle da inflação. O país com melhor índice de desenvolvimento é aquele onde o seu povo tem melhores oportunidades de vida, aonde o seu povo tem mais educação, aonde o seu povo tem um índice de desenvolvimento social melhor. Então nós temos que falar, quando falamos numa democracia, uma democracia voltada para o povo brasileiro e não apenas para as grandes empresas que hoje operam em nosso país. Você se inspira em qual corrente da social-democracia alemã, inglesa? Olha, eu vou dizer o seguinte, nós temos o valor não muito ligado à social-democracia. Eu acho que as sociais-democracias hoje estão num processo de derretimento também. Eu acho que nós temos que criar uma nação soberana e uma nação brasileira. Eu acho que essas inspirações em social-democracia inglesa, em trabalhismo inglês, o próprio trabalhismo inglês, veja só, quando foi criado no final do século XIX, eles tinham 3 milhões de filiados, hoje não tem 20 mil, lá na Inglaterra. O nosso trabalhismo é inspirado principalmente no positivismo lá do Rio Grande do Sul, de Pasqualini. Então nós temos que ter todo o cuidado de elaborar um conceito de distribuição e de harmonia entre o capital e o trabalho, onde o trabalhador possa ter, sem dúvida alguma, o privilégio de participar do desenvolvimento tanto do lucro quanto da nação. Ordem e progresso? Ordem e progresso, com dignidade. Que é o lema positivista, né? Ordem e progresso e hoje com dignidade. Ivan, é importante saudar também o Arthur, mais uma vez, que é o responsável, não é? A USTL também está envolvida nesta vinda do João Vicente a Limeira, não é, Arthur? Sem dúvida, Caio, Ivan. Primeiro quero dizer do meu grande prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês, certo? Por essa oportunidade, né? Exatamente, Caio. Nós, da USTL, da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, né? Estamos aqui estruturando, né, o partido, né, o Partido Pátria Livre, porque nós entendemos que a proposta do partido, ela realmente encaixa dentro daquilo que nós estamos buscando, né, na representação política para a classe trabalhadora, para os pequenos e médios empresários, para os profissionais liberais. Nós entendemos que nós precisamos, mais do que nunca, focar para a representação dentro do Congresso Nacional, dentro das representações executivas. Nós precisamos trabalhar em cima disso, né? Porque não adianta falar, temos que fazer mudanças, mas fazer mudanças com essas pessoas que estão representando hoje a sociedade, representando entre aspas, né, certo? Que estão representando eles mesmos lá. Tanto é que se nós pegarmos aqui a reforma trabalhista, tinha 87% contra a reforma trabalhista, e nem por isso ela foi realmente sequer modificada. E criou-se um monstro que não sabe o que fazer com ele. Então aí as empresas não sabem o que fazer, aplica a reforma trabalhista, a lei 13.467/2017, quer dizer, não sabe o que fazer, só criou conflito. Está aí a questão dessa reforma previdenciária ensaiada, inclusive correndo dinheiro. E os deputados morrendo de medo de votar, né? Porque morrendo de medo de votar, né? Exatamente, quer dizer. Então, tudo isso, Caio, é preciso mudar. Agora, só faz essa mudança realmente com pessoas que tenham dignidade para representar a sociedade. E é isso que nós estamos buscando, estamos trazendo aqui para a Limeira região, né? Um partido do qual nós conhecemos, acreditamos e vamos estar estruturando esse partido. E a USTL, eu estou aqui representando a USTL, tem como proposta lançar pelo menos um candidato a deputado federal aqui por Limeira e um candidato a deputado estadual pelo PPL. Então é possível afirmar que haverá uma dobrada? Olha, Caio, é isso, claro... Uma dobrada, me permita perguntar, uma dobrada de pai e filho, já que nós falamos tanto de pai e filho aqui nesse programa?
Provavelmente não, viu, Caio? Provavelmente não. Agora, é evidente, nós estamos aqui trabalhando com o partido. A princípio, o que nós queremos é fortalecer o partido aqui, certo? Podermos estar levando, né, essas mensagens. E aí a importância desse espaço, né, para poder explicar um pouco. Eu acho que o João foi bastante feliz na explicação do objetivo do partido, né, a tradição do partido e os princípios. Eu acho que não dá para você fazer política dentro desses partidos que já estão realmente contaminados. Penso até que o DNA do partido, não é um partido... Quanto tempo tem o PPL? Não é um partido dos mais antigos, né? Não, 2011, né? 7 anos, é isso? O registro. O registro é 4 de outubro de 2011, né? Nós começamos, a fundação foi 21 de abril de 2009. Fizemos a fundação no dia 21 de abril em homenagem ao Tiradentes, o herói da nossa Inconfidência, né? Entregamos os documentos do partido no dia 24 de agosto de 2009. 24 de agosto é a data da morte, né, de Getúlio Vargas. Fizemos o gesto também de prestar essa homenagem a Getúlio na entrega da documentação no Tribunal Superior Eleitoral do nosso partido, 24 de agosto de 2009. De 2011, desculpe, e obtivemos o registro no dia 4 de outubro de 2011. Né? Tivemos 3 dias só para participar da eleição, para fazer as filiações em 2012, foi um período muito curto, mas o partido foi muito bem nas eleições nacionais, mais de 500 mil de votos no Brasil, elegemos mais de 200 vereadores. Depois, em 2014, fizemos uma trajetória, uma aliança com Eduardo Campos, né? Apoiamos Eduardo, depois apoiamos Marina. Tivemos também uma excelente votação, elegemos 4 deputados estaduais, elegemos também muitos representantes na eleição de 2016, que veio logo a seguir, e estamos nessa construção. Construir partido não é fácil. O PPL tem prefeitos? O PPL tem prefeitos, tem vice-prefeitos, tem vereadores de capitais. Deputados federais? 3 vereadores. Não, deputados federais nós não elegemos na eleição de 2014, porque a eleição de 2014 foi uma tragédia, né? Nós perdemos o Eduardo dia 13 de agosto. Eu, inclusive, fui candidato a deputado federal aqui com ele, corri São Paulo, voei naquele avião com ele uma semana antes, estava no Guarujá esperando o Eduardo quando ele faleceu. O senhor vem de que região? Nós estamos ouvindo o Miguel Manso, que é o presidente estadual do PPL. Eu sou nascido no Ipiranga, ipiranguista de coração. Né? No Ipiranga? No Ipiranga, certo, nascido no Ipiranga. Tem mais um filho do Ipiranga, tem 2 filhos do Ipiranga aqui, então. É mesmo? Você também é lá de Ipiranga? Aí, tá vendo? Como e a minha namorada mora no Ipiranga. O Ipiranga é uma região, brinco, é uma região que me é muito simpática. Já não é mais o grito do Ipiranga, é o do Museu do Ipiranga, da Avenida Nazaré. Muito bem, tá vendo? Eu brinco com os companheiros do PPL muitas vezes, viu, Ivan? Aí só não me agrada a tal Avenida do Estado. Ali é chato. O Estado não me agrada nem pouco. Eu brinco muito com os companheiros e quero aproveitar para agradecer, viu, a você, Ivan, e ao Caio, essa oportunidade de trazer o partido e os nossos companheiros, o João, que para nós é um orgulho ter o João, ter o Arthur, como opção para o Brasil e também como opção para o Congresso, para essa renovação que é preciso fazer na política, mas com gente séria, Sim. com gente experiente, com gente competente, com gente em que o povo possa olhar para ele e sentir que ali dá para confiar. Né? Aliás, por falar em morte mal explicada, nós falamos da morte mal explicada do João Goulart e a morte do Eduardo Campos. Até hoje... ainda é uma coisa que a história vai ter que esclarecer. Mas eu estava falando da brincadeira. Nós estamos aqui entre piranguistas, não é isso? Então eu brinco, né? Diz, não, o São Paulo, na verdade, é o grande Ipiranga, né? Porque onde a gente vai, a gente encontra ipiranguistas. E está aqui meus amigos do PPL, que estão nos ouvindo aí pelo Face, pelas plataformas. Estamos num programa de piranguistas em Limeira. Pois é. Imaginou um negócio desse? O destino prega aquela peça na gente. Não é? Mas deixa eu voltar aqui no João, fazer outra pergunta para ele. Porque falamos aqui o Arthur falou aqui da reforma, entre aspas, trabalhista, que na verdade não é uma reforma, é um monstrengo que foi criado, né? Qual a sua posição com relação a se eleito, vamos considerar a sua eleição, João? Qual é o seu... O que você vai fazer com esse monstrengo aí e também emendando a legislação trabalhista existente no Brasil, herança
de Getúlio Vargas, né, é considerada por muitos arcaica, e muitos dizem que ela precisa passar por uma reforma, né? Uma atualização, uma modernização na legislação trabalhista brasileira. Então, qual é essa posição com relação a essa necessidade de uma atualização, de uma modernização da legislação trabalhista e também com relação ao o que fazer com o monstrengo aí? Bom, antes de nada, nós somos evidentemente contra qualquer perda de direitos dos trabalhadores ou de qualquer cidadão. Nós entendemos que direitos não retrocedem, eles só podem avançar. Porque se nós entendemos que possam retroceder, daqui a pouco nós estamos retrocedendo o 13º. Não, o 13º, aliás, 13º é uma conquista do governo João Goulart, que na época as grandes empresas de comunicação disseram que o Brasil ia quebrar. E Jango peitou e deu o 13º para todos os trabalhadores. Vocês aí, meus amigos que estão me escutando, que ganham o 13º, gostaria que soubessem que é uma conquista do governo João Goulart e que é uma conquista que ele não recuou e não flexibilizou o 13º. Mas eu acho o seguinte, evidentemente que nós somos contra essa reforma. Entendemos, por exemplo, que no século XVIII os ingleses tinham os melhores operários para fazer carruagens, não é? Grandes carruagens. Hoje nós não temos mais as carruagens, passamos para os carros, mas houve um movimento de mobilização tecnológica, de aprendizado para terem esse entendimento na produção de carros, enfim. Agora, o que nós não podemos é permitir que isto persista. A flexibilização dos direitos dos trabalhadores, nós vamos colocar, caso sejamos eleitos, em votação e vamos anular para saber se o povo brasileiro quer essa anulação ou não. Porque não é possível retroceder direitos. Os direitos têm que avançarem. E fazer os lucros em cima da flexibilização, eu acho que isso não gera emprego. O que gera emprego é o desenvolvimento do mercado interno. O que gera emprego é a nação desenvolvendo dentro dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, nós temos essa visão, vamos colocar essa visão. 2018 nós vamos ter muito esse discurso, porque todos esses direitos que foram flexibilizados, perdidos, férias, 13º, voto feminino, carteira do trabalho, 13º, é do trabalhismo de Getúlio e de Jango, não é do trabalhismo dos trabalhadores dos últimos governos populares. Inclusive, eu vou dizer mais, não é por nada que o presidente Lula quer começar a sua caravana no Rio Grande do Sul pelo túmulo de Getúlio e de Jango. Então, nós vamos ter muito cuidado com esses direitos que são nossos, foram obtenções de nossos líderes e nós vamos honrá-los. 1h21. Muito obrigado ao Miguel Manso, presidente estadual do PPL, pela presença. Aliás, por falar em Ipiranga, dizem que tem eu não conhecia ainda o hambúrguer do Toninho, é lá no Ipiranga? Dizem que é bom mesmo. Excelente, excelente. E tem outros, tem o Cascatas, que é premiadíssimo também, na Silva Bueno. Certo? O senhor imagina, quando a mulher ficar no pé, tem que fazer o que ela quer. Ali ela você quer come bem, tem Toninho, bons amigos, certo? Quer dizer, você pode visitar o Ipiranga, que você vai comer muito bem. Aliás, todo tipo de gastronomia. Melhor sala de pizza, sala VIP, certo? Hamburguerias excelentes, restaurantes japoneses, enfim, você tem... O Ipiranga realmente é um bairro... E o museu, lamentavelmente, continua fechado, acho que até 2021, né? Eu, segunda-feira agora, estive com o Márcio França, o PPL vai apoiar aqui o Márcio, o PSB para governador, nessa dobrada, também trabalhando a candidatura... Márcio França que logo assume o governo de São Paulo, né? E eu, inclusive, segunda-feira agora, certo? Eu pedi a ele, nós fizemos o ato de apoio do PPL, pedi a ele, pessoalmente, eu não posso deixar de pedir a você que, por favor, faça o empenho para reabrir o Museu de Ipiranga, porque ele será o governador, né, do bicentenário da independência e do bicentenário, na minha opinião, da criação do Estado de São Paulo.
porque houve um outro vice-governador, antes do Márcio, há 200 anos atrás, que foi o patriarca da nossa independência, o José Bonifácio. Ele era vice-governador. E ele foi no dia 23 de junho, até uma coincidência, porque é a mesma data de aniversário do Márcio França, faz aniversário dia 23 de junho. No dia 23 de junho de 1821, né, aqui em São Paulo, os paulistas de todas as cidades da época, de Campinas, de Itu, da região aqui, foram a São Paulo, no pátio do colégio, e elegeram democraticamente o primeiro governo, porque a coroa de Portugal queria reduzir o status do Brasil de Reino Unido para províncias ultramarinas, né? E Zé Bonifácio, eles queriam aclamar o Zé Bonifácio governador. Zé Bonifácio, não, governador, não, vou ser vice porque nós não temos as armas estão com os intendentes, estão com o pessoal da coroa. E ele fez um governo, e a partir do governo de São Paulo, ele libertou, fez a independência do Brasil, né? Organizou a independência. Esse é o nosso patriarca da independência, um país que não tem história, que não reconhece a sua história, que não sabe da sua história, uma nação que não valoriza a sua história, sua cultura, né? Sua tradição, sua liderança, seus heróis, não se constitui como nação. Então faz parte da gente explicar o projeto de nação, o projeto nacional desenvolvimentista, buscar as boas referências na política brasileira, né? Então o PPL foi buscar essas referências na tradição de Tiradentes, né, dos Inconfidentes, que muitos se enganam. Tiradentes era uma pessoa muito articulada a nível internacional e estava buscando libertar o Brasil com ideias de desenvolvimento, já para aquela época. Não realizou, né? Depois Zé Bonifácio, a Constituição que José Bonifácio escreve em 1822, para a Constituinte que até em 1823 e acabou não tendo, era uma Constituição que fazia a libertação dos escravos em 5 anos e fazia a reforma agrária para dar terra a negros e índios para poder formar a nação brasileira, né? Então o Partido Pátria Livre busca as melhores tradições, as referências na nossa história. Getúlio e Jango, os melhores presidentes disparado do Brasil, que transformaram, industrializaram, trouxeram progresso ao nosso país, deram identidade nacional ao nosso povo, não é isso? Buscando fortalecer a raiz popular, a raiz trabalhista, a raiz dos trabalhadores, mas em harmonia com quem produz, em harmonia com aquele empresário, com aquela empresa, com a indústria nacional, né, que produz, que não está voltada, como disse o João, só para o lucro abusivo, né? Então, para nós é uma honra estar aqui com vocês, ipiranguistas, viu? Visitem lá o nosso bairro e estou feliz de estar aqui em Limeira. Eu assessorei 3 governadores, vim muito aqui a Limeira, certo? Lá atrás e agora pelas tarefas partidárias. Conheceu o Jurandir Paixão? Conheci o Jurandir, Então conheceu parte da nossa história local aqui, conheci né? muita gente aqui de Limeira, convivi, estou na política desde 1975, um pouquinho de trajetória também, e estou feliz de retornar aqui a Limeira com essa grande figura que é João Vicente, e hoje para filiar esse grande trabalhador, grande líder sindical, ele que é presidente da Confederação Nacional da Alimentação, dos Trabalhadores da Alimentação, né? Que é vital para o povo brasileiro se alimentar bem, não é isso que o Lula dizia? 3 refeições por dia, não é isso? Mas não pode deixar a J. Friboi roubar o Brasil como está roubando e concentrar a proteína animal numa única empresa, não é verdade? Então, hoje nós estamos recebendo a filiação do Arthur, para nós é uma honra muito grande, viu? Obrigado pela oportunidade. É uma alegria também recebê-los. Da minha parte, Ivan, vou fazer só 2 observações, porque é impossível não fazê-las. O senhor falou agora de pouco do presidente Lula. O senhor pretende disputar a eleição que vai disputar fatalmente contra Bolsonaro, provavelmente contra o governador Alckmin, contra mais 8 candidatos, porque somada a sua candidatura do presidente Lula, do governador ou do Bolsonaro e do governador Alckmin, são 3, e o estado de São Paulo fala em pelo menos 11 candidatos a presidente. Mas o senhor pretende disputar essa eleição contra o Lula? O senhor acredita que o Lula, de fato, vai preso? Olha, disputar a candidatura é contra os contrincantes. Eu não acho que seja contra Lula, contra Bolsonaro, contra Marina, contra Álvaro Dias. Eu acho que nós vamos debater as nossas ideias e cabe essa disputa ser decidida pelo povo brasileiro. Mas o senhor entende que o Lula deverá ser candidato? Ele deve ser candidato? Ele tem de ser candidato ou não será candidato? Eu acho, a minha impressão, e eu sempre digo o seguinte, que o Lula, candidato ou não candidato, ele é um grande líder nacional.
E eu acho que esta insistência, esta é a minha opinião, a insistência de levá-lo, o candidato, pendurados em liminar, em coisa, mesmo que a qualquer custo, é uma coisa que pode vir a ser prejudicial ao Brasil. Isso eu acho que os grandes estadistas têm que ter, em certo momento, essa visão de dizer, olha, vamos chamar aqui, mas cabe a ele, não é? Cabe a eles chamar as oposições ou chamar os partidos que têm uma ideologia semelhante para sentar numa mesa para ver se poderia haver ou não uma dessas candidaturas em torno de uma unidade. Então, deixa eu reformular essa pergunta que o Caio fez. Se, porventura, o João Goulart não for para o segundo turno, quem que você apoiaria ou quem que você não apoiaria de maneira nenhuma dentre os que estão aí que porventura fossem para o segundo turno? Bom, eu sou um candidato do partido. Isso é uma decisão que vai ser discutida no partido internamente. Isso vai ter uma votação, evidentemente, para saber qual será o caminho de todos os companheiros. O partido é um partido muito democrático e, sem dúvida, agora, evidentemente que nós não iremos a um campo do fascismo. Isso está fora de qualquer cogitação. Então, nós vamos escolher dentro do campo que chegar no segundo turno, aquele que mais se identifica com a nossa agenda e com a nossa... Não que seja igual ao nosso pensamento, porque se fosse igual ao nosso pensamento, nós estaríamos juntos. Mas... Lula e Bolsonaro, num eventual segundo turno. Evidentemente que eu acho que... Eu não sei se o presidente Lula chegará ao segundo turno, mas... Nós vamos ter que discutir. Estamos falando em cima de Bolsonaro está fora de qualquer cogitação. Vamos ter que saber se o Lula... Eu prefiro João versus Bolsonaro, né? Se vocês nos permitem. Seria um Eu embate... acho que qualquer totalitarismo é prejudicial absolutamente histórico, né? Agora, evidentemente que propostas fascistas, homofóbicas, nós estamos... Salvo engano, o Tancredo Neves foi ministro... Foi primeiro-ministro de Jango. Os dois foram ministros de Vargas. Como é a sua relação com o neto dele, com o Aécio Neves? Muito superficial, muito superficial. Conheço o Aécio assim esporadicamente, não tenho maiores relações com ele, não. Conheci, vi umas 2 vezes no Senado, não tenho maiores... Mas os vieses políticos opostos? Vieses políticos opostos, completamente opostos, evidentemente. Então, né? uma aliança com o PSDB seria algo inimaginável? Inimaginável. Presidente João Vicente, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Arthur. Ivan. Muito obrigado a vocês que nos deram esse espaço importante para um partido pequeno como nós, né, Miguel? E parabenizar pelo nível do programa. E parabenizar pelo nível do programa. Muito feliz pelo alto competência de vocês, pelas perguntas que vocês fizeram. Muito obrigado. E um grande abraço a todos os limerenses, né? Limerenses, e principalmente também aqui o nosso Arthur, que vai ser, a partir de hoje, nosso filiado e nossa força do braço direito aqui na região, né, Arthur? Obrigado a todos, muito obrigado. Uma última colocação, o Brasil fez justiça a João Goulart? Olha, sempre quando se fala em Jango, a gente sempre tem dificuldades. Veja o impedimento, depois de 54 anos depois, de construir um memorial da liberdade e da democracia, com que levaria o nome do presidente João Goulart. Eu acho que as elites brasileiras ainda não deglutiram bem Jango. E como nós sabemos que temos que conviver com as elites brasileiras, elas não cabem em Miami, então nós vamos trazer a nossa palavra em torno da convivência. Nós estamos montando uma universidade dentro do Instituto Presidente João Goulart para debater problemas sociais, levantar todos os processos que Jango propugnou para o Brasil: reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, lei de remessa de lucros, monopólio da extração e refino para a Petrobras, reforma educacional, enfim, e trazer aquele pessoal que esteve com o Jango, né, nesse projeto, que não era um projeto de governo, era um projeto de nação, essas personagens fantásticas da história brasileira que colaboraram com o governo João Goulart: Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Evandro Lins e Silva, Paulo Freire. São pessoas da mais alta competência em nível mundial que nós queremos
que trazer através do Instituto João Goulart e mostrar ao povo brasileiro a competência de como se construir uma nação. Ivan, eu acho que você deve se filiar ao PPL. Você acha? Depois desse programa, Você sabe que tem eu acho que... Olha aqui, ó. Você está falando... Nenhum de nós aqui é Você tá filiado falando a isso partido aí? algum, mas o Ivan... O Reginaldo Vieira mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp aqui da Educadora agora há pouco, dizendo o seguinte: o Ivan adorou o convidado de hoje. porque ele está falando, né, de combater o Estado mínimo, de uma política nacional de desenvolvimento, isso, da soberania nacional que eu tanto falo aqui, que a gente não pode abaixar a cabeça para os americanos. E ele está dizendo aqui que ele fala, o Ivan deve ter adorado. Mas eu acho que... Eu gostei muito do discurso do João. Eu acho que não só o Ivan, como o Caio também deve Sem vir. dúvida. Caio! Eu tenho um pensamento político. Não é verdade. Não é verdade. Mas eu tenho um pensamento político quase que diametralmente contrário ao do Ivan. Mas eu gostaria demais de ter uma oportunidade de me sentar à mesa com todos vocês para conversar, para mais ouvir, não é, do que falar, para mais aprender do que qualquer outra coisa, não é? Porque a história de vida que carrega o João Vicente, eu imagino que deva ser também desagradável num dado momento que se pergunte tanto a respeito do seu pai e da história dele, mas é uma figura e que não se fale tanto do seu presente e da sua presença aqui enquanto candidato à presidência da República, mas é uma figura tão emblemática, não é? As suas origens familiares, a sua história de vida até os dias de hoje é tão rica, né, que ela deve ser falada mais vezes. É uma pena que nós atropelamos aqui todos os intervalos comerciais, estamos falando há mais de 1 hora, porque foi, para nós, fundamentalmente, e tenho certeza que para o público, é um bate-papo riquíssimo. Né? Que pena que nós não possamos, independentemente de posições ou de leituras da política, que pena que nós não possamos fazer isso com mais frequência nos veículos de comunicação, porque a sua presença aqui só acrescentou. Obrigado, foi uma honra absoluta recebê-lo. Para mim é uma honra. Eu sempre digo que ser filho de Jango, para mim é uma honra muito grande, né? E eu sempre digo que quando se debate Jango, nós estamos debatendo Jango há 54 anos, as suas reformas e tal, e muitos esquecem o período ditatorial que tentou durante muito tempo esconder tudo que foi proposto pelo governo João Goulart. E eu digo sempre o seguinte: eu tenho honra de ser filho de Jango e de falar sobre Jango. Eu não teria honra nenhuma, teria vergonha de ser filho de um dos ditadores que o sucederam e que levaram esse país a 21 anos de perseguição, morte, escurantismo, torturas, desaparecimentos. Desses eu não teria honra de ser. Mas ser filho de Jango, eu tenho a certeza que para mim é a maior luz que pode ter em minha vida. Quando o Ivan fala que eu gosto dos americanos, eu gosto dos brasileiros. Você é o American Way of Life em pessoa. Não é verdade. A personalização do American Way of Life está aqui. É que o Ivan é progressista, eu sou liberal. Mas eu gosto dos brasileiros. E eu faço uma analogia, porque tanto o Ivan como eu somos aficionados pelo automobilismo. Eu não sei se essa analogia cabe, mas talvez ela caiba. Eu tenho 40 anos, o Ivan um pouquinho mais. Ano passado, a escuderia brasileira Copersucar, ou a escuderia Fittipaldi, né, completou 40 anos. E com um legado impressionante. Desempenho nas pistas da Fittipaldi, ou da Copersucar, mais conhecida como Copersucar, foi melhor do que muitas equipes da Fórmula 1 daquela época e de hoje, inclusive. A Copersucar foi ao pódio algumas vezes. Há equipes de Fórmula 1 que abrem suas portas e fecham as suas portas sem sequer marcar um ponto. E não se fez justiça à Copersucar. É evidente que talvez seja uma analogia absurda, mas perguntei com relação a João Goulart porque me dá a impressão de que o Brasil não sabe reconhecer como deveria os seus heróis. Em cada seara, né? Me dá essa impressão de que o Brasil que o brasileiro, inadvertidamente, não reconhece os seus heróis verdadeiros, né? E nem seus talentos. Eu queria dizer a você, eu sou engenheiro elétrico, eletrônico de formação, estudei aqui em São Carlos, na USP, fui presidente do Centro Acadêmico com muito orgulho.
e convivi com o professor Romeu Corsini, que inventou o carro, o motor a álcool, né? Hoje você vai para qualquer lugar do mundo, o conceito do motor flex, do motor, né? Que utiliza, é brasileiro. Sim. Se você pegar, você falou do automobilismo, né? Da história do nosso automobilismo, câmbio automático, quem inventou? Foi um brasileiro. Ignição eletrônica, quem inventou? Foi um brasileiro. Né? As melhores ligas metálicas do núcleo do motor, as ligas de alumínio da Metal Leve, foram produzidos por engenheiros e técnicos brasileiros. Né? O BINA, o identificador de chamadas. O identificador de chamadas. O brasileiro, né? Que inventou. E, aliás, o avião. Até agora as empresas não pagaram esse cara. Então, mas falando de... dando calote você nele, tem razão. E a indústria automobilística, hoje o motor de automóvel mais fabricado no planeta, que é o motor Zetec Rocan, da Ford, certo? É feito por engenheiros brasileiros. Ô Miguel, então, quando nós falamos de soberania, nós estamos falando o seguinte: por que o Brasil não tem uma indústria de automóveis brasileira? Quando você fala isso, aliás, a tentativa com a Gurgel aqui claro, foi frustrada. Eu lembro aqui do João Amaral Gurgel, sim, que sonhou isso, o engenheiro João Amaral Gurgel sonhou em ter uma indústria automobilística absolutamente nacional. E ele foi dinamitado, ele foi bombardeado pelo governo brasileiro e pelas montadoras internacionais. Estrangeiras. Exato. Aí você pega assim... Morreu de desgosto esse homem. Morreu de desgosto. Ivan, o Brasil... provavelmente com problemas financeiros. Morreu de desgosto. O Brasil vai fazer 200 anos de independência. Com muitos problemas, porque o Brasil é muito rico, muito poderoso, e temos uns vizinhos aqui poderosos também que cobiçam muito a nossa pátria e as nossas riquezas. Né? Você inclusive falou do minério de ferro. Né? O Brasil hoje exporta 30% do minério de ferro do planeta. O aço do planeta é feito principalmente com minério de ferro brasileiro. Você vai ao Maranhão, você fica assustado no porto de Itaqui, a Serra de Carajás é uma fileira de navios saindo para mundo afora com o nosso minério de ferro. E nós não usinamos, não fazemos siderurgia, não fazemos aços finos, não fazemos metais, não trabalhamos a siderurgia nacional como Getúlio fez a primeira companhia siderúrgica nacional lá em Volta Redonda. Não é isso? Exportamos minério bruto, exportamos soja bruta, exportamos, não é isso? Quer dizer, então o conceito de nação, de industrialização, de desenvolvimento é transformar em vida real esse sonho dos brasileiros, de Gurgel, de Santos Dumont e de tanta gente talentosa que tem no nosso Brasil. Há quem defenda que, inclusive, o ouvinte, eu não estou identificando o nome dele aqui, que o rádio teria sido inventado por um brasileiro, padre Roberto Landel de Moura. Exatamente. Não foi Marconi, foi padre Landel de Moura. Marconi foi o cara que patenteou. Exatamente. A primeira transmissão foi do padre. Exatamente. Padre Roberto Landel de Moura, gaúcho, que na época da Inquisição foi tratado como bruxo. A geladeira, certo? O sistema de refrigeração foi inventado no Rio Grande do Sul. Certo? Porque se fazia o charque lá e se exportava a carne em sal. Né? O Balão foi um padre brasileiro também. Então, com tantos talentos, com tanta riqueza humana, com tanta inteligência, aliás, com tanta riqueza... Não é bom fazer confusão com o padre do Balão, Não. Salvo engano, também é um gaúcho. Não. Salvo engano. Falando de... Viu, Caio? O Pátria Livre não é um partido xenófobo, não é um partido fechado para o mundo, pelo contrário. Nós, inclusive, se você ler as resoluções do nosso primeiro congresso, você vai ver, está lá no site do partido, que nós nos inspiramos em muita coisa dos Estados Unidos. Por exemplo, na lei antitrust do presidente Roosevelt, um democrata que governou os Estados Unidos por 16 anos, mas que não aceitava que no seu país tivesse monopólio do sistema financeiro, que tivesse monopólio nas telecomunicações, privado, né? No petróleo, certo? Ele fez uma lei chamada Lei Antitrust, certo? Que inclusive agora nos governos recentes, do Reagan, do Bush, eles foram desmontando essa lei e nós assistimos à crise de 2009 nos Estados Unidos, que quase levou à bancarrota o planeta. Né? O Estado mínimo, né? Não é isso? O Estado mínimo. Quer dizer, então você vê... O Estado mínimo que levou a isso. A gravidade da existência dos monopólios. Então, os americanos têm muita coisa boa também na sua história. Muita coisa boa, certo? Nós temos que aprender... Não olhe para mim como se fosse um deles. Isso é coisa do Ivan. A personalização do American Way of Life. Nós temos posições de o nosso Donald Trump. Não, de modo, não me confunda. Aliás, Caio... Muito obrigado mais uma vez pela vida de todos aqui. Esse negócio de bandeira americana, né?
Eu tenho dito nos meus pronunciamentos que pelo menos eu sou um candidato que não vou beijar nem bater continência para a bandeira americana. Pois é. Caio, me permite fazer só um Pois convite? não. Eu só queria... Eu ficaria com vocês aqui até 5 da tarde, é que a assessoria está cobrando Tá, eu quero uma celeridade maior aqui da agradecer nossa mais uma parte. vez aqui pela oportunidade e convidar todos que estão nos ouvindo aqui para hoje às 18 horas, né? Nós estaremos lá na Câmara. O João vai estar fazendo lá, inclusive, uma palestra lá, mostrando um pouco todas essas princípios do partido e tal, e falando um pouco da estrutura que nós estaremos montando aqui em Limeira. E assinando a sua ficha. Exatamente. Muito obrigado, Caio. Obrigado Muito a obrigado, todos, Ivan. uma Um boa grande tarde. abraço a vocês e todos os abraço. ouvintes. Ivan, um bom final de semana, Muito até obrigado segunda. para vocês todos. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou.